Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e horror. E esse aqui é o quadro A Origem das Mitologias, na nossa série especial Deuses e Deusas do Mundo, dando continuidade aos vídeos sobre os deuses egípcios, dos quais eu vinha falando nas últimas semanas. Hoje nós vamos falar do Reino dos Mortos e falar um pouquinho do Anubis, da sua família e de como funcionava a passagem das almas por esse local sombrio. Antes de mais nada, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, porque é por lá que eu pego as sugestões de vocês para os roteiros e também as perguntas para que eu tente tirar as dúvidas de vocês nos vídeos que saem aqui no canal. Como de costume, esse roteiro foi feito com base nas perguntas que vocês me enviaram. Tentei responder todas as dúvidas buscando em fontes confiáveis e as fontes, como sempre, estão aqui na descrição. Sem mais delongas, bora lá então! Cambada, se você já assistiu aos meus vídeos anteriores sobre o Egito Antigo, deve se lembrar que a comunidade egípcia tinha uma relação peculiar com a morte. Quando a gente fala de deuses fúnebres, deuses relacionados com os mortos, existem tantos, mas tantos na mitologia egípcia, que um vídeo só não foi suficiente para eles. Eu tive que dividir o conteúdo em dois. Então nesse vídeo aqui eu vou falar apenas da família do Anubis, do conceito da jornada pelo Duat e também de alguns demônios que guardam os portões desse local. É muito interessante como a gente vê que as grandes construções, as grandes pirâmides e templos que ficaram de resquício dessas civilizações no Egito Antigo mostram como aquela sociedade era completamente obcecada com a morte. Muita gente pensa que as grandes pirâmides eram templos construídos somente para agradar a vaidade dos reis, mas na verdade elas eram praticamente portais que preservariam esses faraós para a vida após a morte. Afinal, quase tudo que os egípcios organizavam em vida era quase que uma grande preparação para a jornada incrível que todos iam fazer quando morressem. É muito importante a gente entender que na crença dos egípcios, a morte não era um fim, ela era um processo onde a alma se desprendia do corpo, então ela seria um estágio de mudança para uma outra existência. E eu preciso dar um aviso sobre todos os elementos que eu vou narrar a partir de agora. Assim como eu sempre lembro nos vídeos sobre mitologia aqui no canal, pode ser que eu fale de alguns detalhes desses mitos e você encontre esses detalhes de forma diferente em outra fonte, porque existem muitas variantes dentro de uma mesma mitologia. E como na cultura do Egito Antigo não existe um livro só de caráter bíblico com ordem cronológica, como a gente está acostumado, por exemplo, com a mitologia cristã, é comum que em diferentes escritos da antiguidade egípcia a gente encontre alguns detalhes de épocas diferentes que vão contradizer uns aos outros. Quando se fala de mitologia egípcia, a gente tem o que chamamos de literatura funerária, que são textos antigos que os arqueólogos encontraram, que geralmente eram produzidos para ajudar os falecidos em tudo que eles precisassem saber a partir do momento em que batessem as botas. E esses textos, é claro, foram evoluindo ao longo do tempo. Lá no Império Antigo eles começaram com os chamados textos das pirâmides. Depois muitas mudanças foram acrescidas a eles e se tornaram os textos dos sarcófagos encontrados no Império Médio. E mais tarde, lá no Império Novo, nós teríamos o famoso Livro dos Mortos. Só para lembrar, nenhum desses documentos que eu relatei aqui era de fato no formato de um livro como a gente conhece, eram todos conjuntos de textos ou em papiros, ou em paredes, ou em tumbas, e eu vou pegar elementos dos três para ajudar vocês a visualizarem como os egípcios mentalizavam essa jornada após a morte. Eles acreditavam que a nossa alma era composta por 5 partes, cada uma com um nome diferente. Esses nomes eram Ren, Ba, Ka, Sheut e Ib. Quando o corpo físico morria, essas partes se dividiam. Vamos entender cada uma delas então. Ib era o coração, muitas vezes entendido como um coração metafísico. Acreditava-se que o Ib se formava no momento da concepção da criança a partir de uma gota de sangue do coração da sua mãe. E o Ib era a chave para a vida após a morte, porque ele iria sobreviver à morte do corpo físico e ia testemunhar a favor ou contra o seu dono quando ele fosse pesado na balança contra a pena de Maat na cerimônia de julgamento da alma. Já a parte chamada Sheut se referia à nossa sombra ou à nossa silhueta. Essa noção de sombra se relacionava com a nossa imagem, ela podia estar sempre presente em objetos. É por isso que eram feitas estátuas de pessoas tentando copiar a aparência delas,
para que essa parte da alma estivesse conectada com aquela imagem. Ren era o nome, sim, o nome que era dado para a pessoa no momento do nascimento. Para muitos egípcios era importante proteger o seu nome de nascença, porque conhecer o nome real de alguém daria domínio sobre essa parte da alma daquela pessoa. Era comum então que vários egípcios tivessem aí um nome falso ou um apelido pelo qual eles eram chamados pelo resto da vida. Da mesma forma, em outros momentos foi comum que os egípcios escrevessem o seu nome real em vários documentos, em várias pedras e esculturas, porque enquanto esse nome fosse escrito, dito, repetido por outras pessoas, essa parte da sua alma permaneceria viva. Ba era aquilo que nós poderíamos associar ao nosso conceito de personalidade, porque era o Ba que tornava cada pessoa única, com as suas características e peculiaridades. Esse Ba iria sobreviver quando o corpo físico morresse e normalmente iria passar para o outro plano na forma de um pássaro com cabeça humana que ia voar para fora do túmulo procurando outra parte para se juntar, que seria o Ka. O Ka era o conceito egípcio da essência vital, seria a faísca da alma, que é aquilo que distingue os seres vivos dos não vivos. Ou seja, a morte acontecia no momento em que o seu Ka deixava o seu corpo. Muita gente tenta traduzir o que o Ka significaria na nossa língua e dá pra gente dizer que são significados próximos ao que a gente chama de alma ou de espírito, mas não é exatamente a mesma coisa. Para mim, a melhor tradução seria faísca. Acontece que tinha uma peculiaridade ali na crença dos egípcios. Para eles, esse Ka, mesmo quando não estava mais dentro do corpo físico, era sustentado por comida e bebida. É daí que surge o costume de você colocar oferendas de alimentos e bebidas para os corpos dos mortos. Essas oferendas iriam garantir que o Ka permanecesse alimentado mesmo na outra vida. Bom, depois que a pessoa morria então, se os ritos funerários tivessem sido feitos todos da forma correta, o Ka ia se unir com o Ba para dar origem ao Ak. O Ak é então a junção da nossa personalidade, nossas características, com a nossa faísca de vida, o nosso espírito. Quando os dois se juntam, a gente passa a ter o nosso corpo espiritual. Esse corpo espiritual podia ser chamado de Sahu, que era o corpo com o qual a gente ia caminhar no pós-vida. Dentro do Sahu, então, estaria o Ak, que eu falei, que seria o nosso intelecto, os nossos desejos e as nossas intenções. E é na forma desse Ak que o falecido parte para sua jornada no submundo da mitologia egípcia, o Duat. Acontece que fazer essa jornada rumo aos salões do julgamento, onde você ia ser julgado diante de 42 deuses, não era nada fácil, afinal, era uma verdadeira corrida contra o relógio. Por quê? Enquanto você estava na sua trajetória lá no submundo, lá na Terra, o seu corpo físico estava se decompondo. E se com essa decomposição o seu corpo físico se desfizesse antes que você conseguisse concluir o seu caminho lá no Duat, você estaria perdido porque as partes da sua alma atreladas ao seu corpo físico iriam se perder para sempre. Então, qual foi a estratégia que os egípcios encontraram para preservar esse corpo físico e permitir que tivesse tempo suficiente para que as almas concluíssem suas jornadas? Isso mesmo que você está pensando, eles mumificavam os corpos. Bora trazer então a resposta para duas das perguntas de seguidores que me mandaram lá no Instagram. O Alastor Teves mandou: fala sobre o ritual de mumificação, sempre tive curiosidade. E o Átila Policarpo mandou: como foi criado o processo de mumificação? Eu não vou entrar nesse processo com tantos detalhes, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal do quadro A Origem das Mitologias sobre as múmias, tanto historicamente na cultura do Egito Antigo, quanto no âmbito da literatura e ficção também. Esse vídeo vai estar aqui nos cards caso vocês queiram dar uma conferida. Mas o importante para esse vídeo aqui é você entender que as múmias eram então a estratégia para que os egípcios mantivessem as suas almas vivas. Para isso, os seus corpos eram embalsamados. Os embalsamadores retiravam os órgãos vitais e o cérebro do corpo do falecido, deixando dentro do cadáver somente o coração. Eles drenavam todo o líquido do corpo até que estivesse completamente seco, deixando ele num estado que poderia ser preservado por milhares de anos. Com isso, essa civilização avançou muito nos estudos sobre anatomia e pesquisas sobre várias substâncias químicas que seriam usadas para a preservação dos cadáveres. E lembra que eu falei que eles acreditavam que a alma ainda assim precisaria de alimento, então eles deixavam oferendas? Era feito também um ritual para abrir a boca do falecido. O que era isso? Eles iriam fazer um ritual onde eles conseguiam abrir a boca da estátua que foi esculpida ali em semelhança à imagem do morto e deixar oferendas e animais sacrificados aos seus pés, implorando aos deuses que eles deixassem que aquela alma se alimentasse. Acontece, cambada, que tudo isso junto, mumificação, rituais, oferendas, era um processo caro. Então os faraós e os membros da nobreza conseguiam facilmente um sarcófago, um embalsamador, sacerdotes para fazerem esses rituais, mas com os pobres não era a mesma coisa. A
opção de muitos servos era levar os corpos dos seus entes falecidos para o deserto e enterrar eles numa cova bem rasa, na esperança de que o ar seco desidratasse os seus corpos e isso preservasse eles por tempo suficiente para que o falecido conseguisse completar a jornada lá no Duat. Mas enfim, já falamos demais do morto aqui na Terra, né? Vamos falar do Duat. Primeiro, o que era o Duat? A querida Bibi Meirelles mandou lá no Instagram: qual é a de mesmo do Duat? É inferno ou não é inferno? Ó, essa não é uma resposta simples, mas eu acho que eu posso dizer desde já, não é inferno. O máximo que dá pra gente comparar o Duat numa analogia cristã é chamar ele de purgatório. Mas vamos pensar no Duat como um longo rio que atravessa o céu. E quando eu digo longo rio que atravessa o céu, cambada, não tentem mentalizar ele de uma forma física lá em cima mesmo. Assim como quando eu disser que ele é o submundo, não pensem nele como algo lá embaixo. O Duat é outro plano de existência. Esse longo rio era um caminho cheio de provações, pelas quais as pessoas teriam que passar se quisessem chegar nos salões de julgamentos, e só depois de serem julgadas poderiam ter a chance de ter a sua pós-vida nos campos de junco, que eram o Aro, o paraíso egípcio. Com aquele detalhe, né, que vocês devem lembrar do vídeo anterior: se no julgamento a alma não fosse considerada digna, ela seria devorada pela deusa Amiti e deixaria de existir, ela estaria condenada eternamente. Então não dá pra dizer que existe um inferno propriamente dito, porque se você fosse condenado, você ia ser engolido por um monstro metade jacaré e ia sumir da existência. Mas enfim, para ter a chance de ser julgada, a pessoa tinha que conseguir chegar lá primeiro, né, completar a travessia do Duat. E se ela não conseguisse fazer a travessia, aí sim ela podia ter um destino terrível, onde ela ia cair no esquecimento, numa condição onde essa alma deixaria de existir sem nem ter a chance de ser julgada. Mas se engana quem pensa que o Duat era um plano de travessia só para as almas dos mortos. O Duat era também a região através da qual o deus Sol Ra viajava do oeste para o leste todas as noites, quando o Sol estaria ali repousando, enquanto o Ra travava sua luta eterna ali no Duat contra a serpente Apep, que era o caos primordial. Lembra que eu falei das variantes dentro da mitologia egípcia? Pois é, no vídeo lá sobre os deuses lunares, eu falei que a deusa Nut era o corpo do céu e que o Ra passava por dentro dela, né? Você vai encontrar versões aí onde eles entendem que esse corpo da deusa Nut é o céu e que dentro dele está localizado o Duat. Mas você vai encontrar versões que não, que dizem que o Duat é uma coisa e que o corpo da deusa Nut é outra, que eles estão em planos diferentes. Qual versão está certa? Todas elas, em diferentes épocas e regiões do Egito. E cambada, como se não bastasse o fato de você ter sido rico ou pobre fazer toda a diferença em relação ao tempo que o seu corpo físico iria gastar para se decompor, isso também fazia diferença na sua jornada no Duat. Porque se você fosse um faraó ou alguém muito importante, você teria um lugar na barca do Ra e iria fazer a jornada pelo Duat junto com o Deus Sol. Afinal, é importante lembrar de algo que eu digo desde o primeiro vídeo: os faraós eram considerados deuses ou então descendentes diretos de Ra. Então fazia todo sentido que depois da sua morte eles fizessem a sua jornada junto a esse deus para que no final pudessem se unir a ele. De acordo com o que estava escrito no Amduat, que é um texto funerário antigo bem importante do Império Novo, a trajetória pelo submundo passava por 12 regiões. Essas 12 regiões eram para simbolizar as 12 horas que o Sol gastava para fazer a sua jornada pelo Duat enquanto era noite. Tanto para o Deus Sol, quanto para o faraó, quanto para as outras almas das quais a gente ainda vai falar, era necessário passar por 12 pilões ao longo dessa rota. Para quem não sabe o que é um pilão nesse contexto, é uma construção típica do Egito Antigo de um monumento formado por duas torres conectadas por uma base, e ela formava ali uma espécie de portão de entrada para os antigos templos egípcios. Em cada um desses pilões nós teríamos um demônio. Demônio, Felipe? Esse termo mesmo? Calma que já eu falo mais sobre esse conceito. Mas imagine que teríamos ali uma entidade guardiã feroz em cada um deles, prontinha para aniquilar aqueles corpos espirituais que chegassem perto dela e tentassem passar pelo seu portão. Então, aquele texto que eu falei, o Amduat, tinha como objetivo principal fornecer os nomes dessas divindades, desses monstros, para que o espírito do faraó conhecesse todos eles e pudesse usar esses nomes contra esses demônios, a fim de conseguir derrotar eles e passar pelos portões. Eu pesquisei bastante em fontes diferentes porque eu queria trazer mais detalhes sobre esses demônios, as características deles, mas a gente não tem quase nada nos registros. Tudo que a gente tem registrado sobre essas entidades que guardam esses portões são alguns epítetos que falam muito brevemente sobre elas e os portões que elas guardam. Então, por exemplo, no
no primeiro portão pelo qual as almas têm que passar, tudo que a gente sabe é que tem uma grande serpente cujo nome pode ser traduzido para algo como protetora do deserto. Já no segundo portão tem uma grande criatura de forma desconhecida chamada de engolidor de pecados. No terceiro tem uma outra serpente chamada de ferrão, enquanto o próprio portão é uma entidade chamada de Senhora da Comida. Enfim, tá vendo? São só uns nomes até um tanto engraçados e bem vagos que não ajudam a gente a entender o que esses seres seriam. E esses nomes podem ser diferentes, inclusive, dependendo de qual texto funerário antigo que você tá lendo. Para quem tiver interesse em ver todas essas versões, eu vou deixar aqui no link, junto com as minhas fontes, um arquivo traduzido para o inglês que eu achei do Livro dos Mortos e do Livro dos Portões. E aí nesses textos tem um monte de nomes para esses seres malignos. Tem Senhora da Duração, a Iluminada, a de Olhos Flamejantes, o Misterioso das Abordagens. E é justamente pelo fato de não ter registro nenhum que explicasse melhor o que são essas criaturas, apenas que eles são seres malignos querendo aniquilar as almas, que muitos estudiosos os chamam de demônios. E aí assim, no que eu pesquisei sobre se o uso desse termo demônio estaria correto para essas criaturas, o artigo mais interessante que eu encontrei é da pesquisadora Rita Lucarelli, que também está aqui na descrição. Eu vou ler um trechinho para vocês. Os textos e vinhetas do Livro dos Mortos nos fornecem fortes evidências do fato de que o antigo reino egípcio dos mortos era povoado por criaturas sobrenaturais que não pertencem exatamente à categoria dos deuses, mas parecem ser classificadas entre eles e a humanidade. Nós os chamamos de demônios, embora no antigo egípcio não haja um termo que possa ser traduzido literalmente da mesma maneira. Nem é uma tarefa fácil distingui-los de outras classes de seres sobrenaturais, como personificações, divindades menores e gênios. No entanto, prefiro interpretar os demônios do reino dos mortos como seres feitos de carne e sangue do que como os daimons no sentido grego do termo. De fato, as legiões de demônios mencionadas e ocasionalmente retratadas no Livro dos Mortos parecem encontrar em sua fisicalidade uma razão principal para existir e mostrar seu poder. É muito provavelmente pela mesma razão que muitos nomes e epítetos de demônios se referem a atributos físicos. Mas nesse artigo aqui, a autora vai falando depois que, se por um lado esse comportamento maligno parece uma ameaça, porque é, né, para as almas, por outro eles podem também ter uma função protetora como locais ali do submundo que seriam locais sagrados. E além disso, eles poderiam agir tanto como mensageiros dos deuses, assim como um instrumento dos deuses para punição ou recompensa para aquelas almas que estivessem trilhando ali o seu caminho. E independente de chamarmos esses seres de demônios ou não, o fato é que os faraós e os ricos iam conseguir passar de boa ali no barquinho do Ra, até porque eles conseguiam saber os nomes desses seres, e para quem era pobre, a coisa ficava mais feia. Você não podia sentar lá do ladinho do Deus Sol, mas você ia ter que conseguir passar pelos 12 portões e enfrentar os 12 demônios mesmo assim, antes que o seu corpo apodrecesse. Existem alguns mitos que as almas ali no Duat podiam tentar combater esses demônios usando feitiços ou até mesmo armas, então era comum que para ajudar nisso, alguns parentes enterrassem os seus entes queridos com feitiços escritos em papiros, com amuletos mágicos que poderiam ajudá-los, ou com armas que eles poderiam usar lá do outro lado. Só que a melhor opção para os pobres mesmo era que quando eles morressem, eles apelassem para as divindades. E é aqui que entra um dos principais deuses do submundo, Anubis. O Anubis é um deus que acumula várias atribuições, mas uma das principais sempre foi guiar as almas ao longo do Duat e ajudar esses pobres coitados a passar por esses 12 portões. Lá no Império Antigo, o Anubis era o deus mais importante para os mortos e era sempre representado como um deus chacal. Mas por que um chacal? Por que essa forma canina? Bom, desde o Egito pré-dinástico, eles já enxergavam o chacal como um animal relacionado com os mortos, porque lembra que eu falei que os pobres precisavam enterrar os seus mortos em covas rasas para elas terem contato com o ar seco? Pois então, como eram covas rasas, os chacais eram atraídos pelo cheiro, então era comum que você visse esses animais em cemitério cavando para tentar se alimentar da carne desses cadáveres. Alguns historiadores acreditam que representar o deus dos mortos com o símbolo desse animal fosse uma forma de pedir auxílio para que esses animais na terra parassem de tirar os mortos das covas, enquanto outros historiadores interpretam que os egípcios
egípcios teriam entendido, na verdade, que aqueles chacais que cavavam nos cemitérios eram, na verdade, formas animais do próprio deus Anubis, que estaria ali ajudando a forma física do corpo, enquanto o deus Anubis metafísico estaria lá no Duat ajudando a alma também. Por um bom tempo, Anubis foi interpretado como um deus que não tinha parte humana no seu corpo, ele era visto como um canino inteiramente preto, e essa cor preta nem se relacionava muito com os chacais que os egípcios encontravam no seu dia a dia, mas o preto era importante nas imagens porque estava associado à ideia de putrefação dos corpos. E não só isso, a cor preta era importante para os egípcios porque ela lembrava do lodo fértil do rio Nilo, que para os egípcios era um símbolo de fertilidade, então estaria ali associado com a possibilidade de um renascimento na vida após a morte. Chegando ali na época do Império Médio, o Anubis começou a ser retratado como um homem humano que tinha a cabeça de chacal. Vão haver discussões aí entre historiadores sobre se o animal na cabeça dele é mesmo um chacal, se é outro tipo canino, mas hoje em dia a maioria dos egiptólogos já entra num consenso aí em relação ao chacal. A questão é que nos mitos, essa origem dele com esse animal um tanto sombrio vinha de uma descendência amaldiçoada, porque ele foi fruto de uma relação extraconjugal. Na verdade, assim, como sempre temos as variantes, quem são os pais de Anubis vai depender da fonte que você pega. Lá na mitologia inicial, ele seria retratado como filho de Ra, da mesma forma que todos os deuses eram tidos como filhos do deus Sol Ra. Vão ter fontes ali nos textos dos sarcófagos, onde o Anubis é filho da deusa vaca Ressat, mas no mito mais conhecido, o Anubis era o filho ilegítimo do Osíris com a Néftis. Relembrando aqui um pouco do que eu já contei nos outros vídeos, nós tínhamos ali 4 irmãos filhos da deusa Nut, e esses 4 irmãos formaram 2 casais, Ísis e Osíris, Sete e Néftis. Acontece que a Néftis não gostava nada do Sete e ela era apaixonada pelo seu irmão Osíris. O Osíris pulou a cerca e engravidou a sua outra irmã. Vão ter também umas variações onde a galera dá uma passada de pano pro Osíris, falando que ele só engravidou a Néftis porque ele confundiu ela com a esposa, porque a aparência da Néftis e da Ísis seriam idênticas uma com a outra. A questão em comum em quase todos os mitos é que no momento que esse bebê nasceu, ele foi rejeitado. A Néftis abandonou ele, muito por causa do medo que ela sentia do seu marido Sete, e nem mesmo Osíris quis saber daquela criança com cabeça de chacal. E aí vejam só quem foi que decidiu adotar o Anubis, a mulher traída. Ísis não sentiu raiva do Anubis porque ela sabia que ele não tinha culpa de ter nascido de uma traição. Ela encontrou esse bebê com a ajuda de vários cães que o levaram até o local onde ele tinha sido abandonado, e a partir daquele momento ela cuidou dele enquanto ele foi crescendo. Dessa forma, o Anubis teria a Ísis não só como a sua mãe adotiva, mas ele seria o seu guarda-costas fiel e estaria sempre ali para ajudar ela quando ela precisasse. Deixando esse passado de abandono para trás, o Anubis assumiu seu lugar como importante deus dos mortos, responsável não apenas por guiar as almas, mas também por realizar o julgamento delas. Um dos títulos do Anubis era o Guardião da Balança. E eu já falei praticamente em todos os vídeos aqui do canal do momento em que ele pegava o coração do morto, colocava ali na balança contra a pena de morte para ditar ali qual seria o destino do falecido. E aí, cambada, chegamos naquele momento dos mitos em que o pai Osíris, que lá atrás não quis criar o moleque, vai precisar aqui da ajuda dele. Porque, como vocês devem lembrar, no mito de Osíris, ele foi despedaçado pelo seu irmão Sete, e mesmo ali depois que a Ísis juntou os pedaços, ela precisava de alguma ajuda a mais para dar um corpo para o seu falecido marido, e foi preciso que ela pedisse para o seu fiel escudeiro Anubis transformasse o Osíris no que seria a primeira múmia. Então, de acordo com os mitos, foi aqui que o ritual de embalsamento foi criado, com Anubis mumificando Osíris. E depois disso, o que vai acontecer? O pai Osíris vai assumir o papel de rei do submundo que antes era do Anubis. Injusto, né? Inclusive, essas foram algumas das perguntas que vocês me mandaram. O Pedro Macedo mandou: se Osíris e Anubis são deuses relacionados à morte, qual a diferença entre eles? E a Arine mandou: qual o papel de Osíris no julgamento do coração? Fico confusa com a mistura dos mitos. Então, eu entendo que haja essa confusão, porque dependendo da fonte que você pega, da época do Egito da qual estamos falando, o deus dos mortos às vezes vai ser Osíris
Osíris, às vezes vai ser o Anubis. Antes de ser morto pelo seu irmão Sete, o Osíris governava a terra como deus da agricultura, da fertilidade, numa era de prosperidade que ia acabar chegando ao fim. A partir do momento em que ele virou uma múmia, ele se tornou um deus morto-vivo. Então o Osíris não poderia mais governar a terra, ele poderia governar apenas o mundo dos mortos. Então basicamente ele deu chega pra lá no filho, realocou ele ali na empresa e falou assim: agora o diretor sou eu. Mas pensando aqui sério agora no significado do mito, o fato do julgamento do coração na balança, que antes era feito pelo Anubis, passar a ser feito pelo Osíris ali no chamado Salão das Duas Verdades, tem uma relevância muito grande. O Osíris foi aquele que venceu a morte, ele foi ressuscitado. Então ele não era visto apenas como o Senhor dos Mortos, mas ele era visto como o Senhor da vida, principalmente da vida após a morte. Se você foi criado na religião cristã, você entende perfeitamente que um Deus que tem essa noção de ressurreição, de renascimento, traria ali para os seus seguidores a ideia de que quando você passa por esse julgamento dos mortos, você estaria também renascendo para a vida eterna. É a mesma lógica para o Osíris quando ele se torna ali o juiz dos espíritos. Então, se antes o Anubis era o deus dos mortos mais importante, durante o chamado Império Médio, é o Osíris quem vai assumir esse posto e o Anubis vai para algumas funções menores, como a do preparo do corpo, a do embalsamento dos mortos e também como o protetor do processo de mumificação. Só que a história do mito de Osíris não para por aqui e com a continuação dela o Anubis ia ganhar outro título, o de protetor de túmulos. Porque em um dos mitos era dito que, embora Osíris tivesse ido para o submundo, um corpo físico dele ainda restou ali na Terra. E o Sete, vingativo como sempre, queria conseguir profanar esse corpo. Mas o Anubis teria ficado ali protegendo o corpo do seu pai, e para conseguir derrotar o Chacal, o Sete se transformou em um leopardo. Mas mesmo a forma de leopardo não foi suficiente, o Anubis conseguiu derrotar ele e conseguiu marcar a pele dele com uma barra de ferro quente. E de acordo com os mitos, é por causa dessas marcas que a partir daí todos os leopardos teriam a pele manchada. Depois de conseguir então proteger o túmulo do seu pai, Anubis seria visto como protetor dos túmulos de todo mundo. E é claro, por último, mas não menos importante, ele continuava sendo visto como guia das almas, principalmente no final da chamada Era Faraônica, na qual eles sempre descreviam Anubis como alguém que estava levando os indivíduos para o mundo dos mortos. Lembra que eu falei que principalmente as almas daqueles que não eram ricos podiam recorrer a divindades na hora que eles chegavam na sua jornada? Então, nem sempre eles recorriam ao Anubis, eles podiam recorrer também à deusa Hathor na sua forma com cabeça de vaca, ou então a própria deusa Ísis, que também podia ajudar eles com seus feitiços. Mas o Anubis era comumente o mais escolhido para cumprir essa função. Essa função de guia das almas ia ser chamada pelos escritores gregos de psicopompo. Eles iam encaixar o Anubis nesse arquétipo e iam relacionar ele com um dos deuses da Grécia Antiga, que era o Hermes, que também tinha no meio das suas atribuições essa função de guiar as almas para o submundo. Existe inclusive uma versão mista desses dois deuses chamada Hermanubis. Mas enfim, lá na sua vidinha nesse reino dos mortos, o Anubis não passou a vida sozinho. Ele se casou. Inclusive o seguidor Rafael Silva me perguntou se nós tínhamos uma deusa fúnebre. Não apenas uma, existem outras das quais eu vou falar no próximo vídeo, mas a principal aqui é a esposa do Anubis, que é Anput. A Anput não era só a esposa dele, ela era sua contraparte feminina. Então ela era considerada deusa dos funerais e da mumificação. Ela foi muito cultuada como divindade no 17º nomo do Antigo Egito. E diziam que era função dela ajudar a proteger o túmulo de Osíris, porque assim, o Anubis ficou com muita função depois de tudo que rolou, né? Então, por mais que ele ainda estivesse protegendo o túmulo do pai, ele tinha muitos túmulos a proteger, então ele pedia para a esposa, ó, me ajuda aqui, vigia o corpo aí do seu sogro pro Sete não vir fazer cagada de novo. A Anput costumava ser retratada como uma chacal grávida ou uma chacal amamentando, mas haviam variações onde ela podia ser uma chacal empunhando facas, ou então ela surgia como a aparência de uma mulher humana, usando um adereço na cabeça que mostrava ali um chacal deitado sobre uma pena. Um dos símbolos muito importantes dessa deusa eram os jarros canópicos, que eram usados pelos antigos egípcios durante o processo de mumificação para armazenar e preservar as vísceras da pessoa depois que ela morria. Esses vasos canópicos eram 4 e cada um deles guardava um órgão humano específico. Eram o estômago, os intestinos, os pulmões e o fígado. E eu ainda vou falar melhor desses jarros no próximo vídeo, porque eles vão estar atrelados a 4 deuses importantes. Mas enfim,
A Anput, junto com Anubis, tiveram ainda uma filha, e essa filha era Khebeshet. Lembra que eu já falei que era comum que os egípcios vissem alguns conceitos materiais do seu dia a dia e pensassem numa forma divina para esses conceitos? Então, a Khebeshet era uma divinização do líquido de embalsamento. Inclusive, o significado do seu nome era água que resfria. Nos registros encontrados nos textos da pirâmide, a Khebeshet é descrita como uma serpente que refresca e purifica o corpo do faraó. Acreditava-se que essa filha de Anubis era quem dava água para os espíritos dos mortos enquanto eles aguardavam que a mumificação tivesse completa. E assim ela fortificava o corpo para que ele resistisse à deterioração, garantindo que o corpo estivesse fresco para quando ele fosse ser reanimado pelo Ka. Ou seja, cambada, assim como as culturas modernas, a cultura pop inclusive, sempre fez com que nós enxergássemos os deuses dos mortos de diferentes mitologias sob um aspecto maligno, como se eles fossem vilões, muita gente enxerga o Anubis como um caráter sombrio, né? Acho que os filmes sobre mitologia egípcia passam pra gente um pouco dessa imagem. Mas na verdade o Anubis era um deus extremamente cultuado, porque era graças a ele, a sua esposa Anput e a sua filha Khebeshet, que os mortos, principalmente aqueles que não tinham uma condição financeira muito boa, conseguiam manter o seu corpo preservado aqui na Terra e seguir com a sua alma na jornada pelo Duarte. Mas como eu disse, esses três não eram os únicos deuses fúnebres para quem os humanos podiam apelar. Tinham vários outros que iam ajudar esses humanos a chegar no julgamento e tentar ter a sorte de escapar da terrível Amit. E no vídeo da semana que vem eu vou trazer mais sobre a história dessa Amit que devorava as almas e também desses outros deuses do submundo. E lá nesse vídeo a gente vai comentar um pouco também sobre essa ideia de paraíso do egípcio para aqueles que conseguissem a pós-vida. Bom, cambada, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Querem mandar dúvidas, perguntas? Me segue nas redes sociais que eu vou deixar as caixinhas de perguntas lá para vocês como de costume. Muito obrigado pela companhia, um beijão e tchau!